Meu nome é Mariana e preciso contar o que aconteceu comigo. Não porque quero pena de ninguém, mas porque preciso colocar pra fora, sabe? Às vezes, a gente guarda tanto dentro do peito que parece que vai explodir. Então aqui estou, contando minha história. Tudo começou numa tarde de quinta-feira, 3 de maio. Lembro que o sol estava forte, daqueles que esquentam o asfalto e fazem o ar tremer. Eu estava voltando do cartório, com uma pasta marrom debaixo do braço. Aquela pasta guardava documentos que mudaram minha vida completamente, só que eu ainda não sabia disso. Dentro dela estavam os papéis da herança que meu avô paterno tinha me deixado. 5,7 milhões de dólares e uma casa de campo na França. Uma propriedade linda, com vinhedos e tudo, que meu avô comprou nos anos 60 quando ainda era jovem. Eu mal conseguia andar direito de tanta emoção. Meu avô sempre foi uma figura distante na minha vida, um homem calado que via a família apenas nas festas de fim de ano. Mas ele tinha me escolhido. Entre todos os netos, primos, sobrinhos, ele escolheu deixar tudo para mim. O advogado disse que meu avô sempre admirou minha determinação, minha forma de enfrentar a vida. Disse que eu lembrava a avó, uma mulher forte que ele amou até o último dia. Enquanto caminhava pelas ruas do centro, pensava em como Anthony ia ficar feliz. Meu marido sempre sonhou em viajar para a Europa, conhecer a França, caminhar pelas ruas de Paris. E agora, nós tínhamos uma casa lá. Uma casa nossa, onde poderíamos passar temporadas, recomeçar se quiséssemos. O dinheiro resolveria todos os nossos problemas. Anthony poderia finalmente sair daquele emprego que ele odiava na empresa de importação. Eu poderia parar de me preocupar com as contas atrasadas. Trabalhava como tradutora freelancer, fazendo versões de textos técnicos do inglês e francês para o português. Ganhava razoavelmente bem, mas nunca era o suficiente. Anthony ganhava ainda menos, e a gente vivia naquela corda bamba de quem nunca sabe se vai conseguir pagar tudo no fim do mês. A herança era a solução para tudo. Era o recomeço que a gente tanto precisava. Peguei o metrô pensando nisso tudo, abraçada com a pasta marrom, como se fosse um tesouro. E era, de certa forma. Desci na minha estação às 15 horas e 30 minutos. Caminhei as 2 quadras até o nosso prédio. Morávamos num apartamento de 2 quartos no quinto andar de um edifício antigo, daqueles com elevador barulhento e piso de taco. Não era luxuoso, mas era nosso lar há 4 anos. Entrei no saguão e cumprimentei o porteiro, seu Manoel, um senhor de 60 e poucos anos que sempre tinha uma palavra gentil. Subi no elevador com o coração disparado, ensaiando mentalmente como ia dar a notícia. Talvez preparasse um jantar especial, acendesse velas, fizesse daquilo um momento romântico. Ou talvez simplesmente gritasse assim que abrisse a porta: Conseguimos, amor! Estamos ricos! Quando o elevador parou no quinto andar, saí com um sorriso enorme no rosto. Caminhei pelo corredor estreito até a porta do nosso apartamento, número 503. Coloquei a chave na fechadura e girei devagar, tentando não fazer barulho porque queria surpreender Anthony. Ele tinha dito que ia trabalhar de casa naquela tarde, terminando uns relatórios. Mas quando abri a porta, antes mesmo de entrar completamente, escutei vozes vindas da sala. Era Anthony e outra pessoa. Reconheci imediatamente, minha sogra, Eva. Ela sempre aparecia sem avisar, com aquele jeito de dona da verdade, como se o apartamento fosse dela e não nosso. Ia dizer alguma coisa, anunciar minha chegada, mas algo no tom das vozes me fez parar. Eles não tinham me ouvido entrar por causa do barulho da televisão ligada. Fiquei ali parada na entrada, ainda segurando a pasta marrom, quando escutei Eva dizendo: Você precisa se livrar dela logo, Anthony. Quanto tempo mais vai aguentar essa situação? Meu corpo inteiro congelou. Fiquei imóvel ali, com a porta meio aberta, os documentos da herança na mão, tentando processar aquelas palavras. Mãe, eu sei, mas não é tão simples assim, respondeu Anthony, e o tom dele era cansado, irritado. A gente ainda divide tudo. Ela vai querer metade de tudo que tenho. Que metade, meu filho? Você não tem nada. Ela também não tem nada. Vocês vivem se arrastando nessa vida medíocre. Cada palavra era uma pedra sendo jogada na minha direção, mas eu não conseguia me mexer. Estava literalmente paralisada ali,
segurando aquela pasta que prometia nossa salvação, ouvindo meu marido e minha sogra conversarem sobre mim, como se eu fosse um problema a ser resolvido. Eu sei que a Camila está esperando, continuou Eva. Ela me ligou ontem. Disse que está ficando impaciente. A mulher está grávida do seu filho, Anthony. Você tem responsabilidades. Camila. Grávida. Filho de Anthony. As palavras entraram na minha cabeça, mas meu cérebro se recusava a formar uma compreensão completa. Era como tentar montar um quebra-cabeça com peças de jogos diferentes. Não fazia sentido. Não podia fazer sentido. Ela já está de 5 meses, disse Anthony. E pela primeira vez na vida escutei algo diferente na voz dele. Não era arrependimento. Era preocupação prática, como quem está calculando custos. Logo vai começar a aparecer mais. Não dá para esconder para sempre. Então não esconda, respondeu Eva seca. Termine com a Mariana de uma vez. Você conheceu alguém melhor, é natural. Acontece. Camila tem futuro, tem família com dinheiro, tem posição. O que a Mariana tem? Fica o dia inteiro trancada aqui traduzindo textinhos para ganhar mixaria. Textinhos. Mixaria. Eu trabalhava 10, 12 horas por dia, traduzindo manuais técnicos complexos, documentos científicos, contratos comerciais. Precisava de fluência perfeita em 3 idiomas, conhecimento especializado em várias áreas. Mas para ela, era textinho. Para ela, era mixaria. Além disso, continuou Eva, e agora a voz dela tinha adquirido um tom de diversão cruel. Você realmente acha que ela sustenta alguma coisa aqui? Quem paga a maior parte é você. Você que trabalha de verdade, que sai de casa, que traz dinheiro de verdade para casa. Não é bem assim, mãe. É sim, Anthony. Não seja tolo. A menina fica em casa, de pijama, fazendo traduções quando tem vontade. Isso não é trabalho de verdade. E outra coisa, ela não te deu filhos. 4 anos de casamento e nada. Camila está grávida de 3 meses de relacionamento. Veja a diferença. Minha mão apertou a pasta marrom com tanta força que minhas unhas marcaram o couro sintético. Nós tínhamos tentado ter filhos. Eu tinha feito exames. Anthony também. Os médicos disseram que era uma questão de tempo, que não havia nada errado com nenhum de nós. Mas Eva transformava isso em mais uma falha minha, mais uma prova da minha inadequação. Camila é jovem, bonita, vem de família boa. A mãe dela é amiga da dona Silvia, aquela que tem a rede de farmácias. Imagina as portas que vão se abrir para você. E o bebê, Anthony. Você vai ter um filho, um herdeiro. A forma como ela disse herdeiro me deu náusea. Como se eu fosse uma égua que não conseguiu dar cria e precisava ser substituída. Eu sei de tudo isso, disse Anthony. E agora ele parecia irritado com a mãe também. Mas tem o apartamento. Meu nome está aqui também. Se eu sair assim, ela vai querer parte. Então faz ela sair. Eva riu. Uma risada curta e dura. Você sabe que ela não tem para onde ir. Os pais dela moram em Minas Gerais, naquela cidadezinha perdida. Ela não vai voltar para lá. Não tem amigos de verdade aqui. Para quem ela vai correr? Esse comentário me atingiu de um jeito diferente porque era verdade. Eu tinha vindo para São Paulo há 6 anos para estudar. Conheci Antônio na universidade. Casei. Fiquei. Meus pais realmente moravam no interior de Minas, numa cidade pequena, onde meu pai tinha uma oficina mecânica. Eu tinha me afastado deles porque Eva sempre insinuava que eles eram simples demais, caipiras demais. E eu, boba, tinha deixado a distância crescer, querendo provar que eu era sofisticada o suficiente para pertencer ao mundo de Anthony. Ela vai entender eventualmente, continuou Eva. Mulheres sempre entendem. É o ciclo natural das coisas. Você encontrou alguém melhor. Pronto. Ela vai sofrer um pouco, vai chorar, vai fazer drama, mas depois segue em frente. Todo mundo segue. Não quero que ela sofra, disse Anthony, mas a voz dele era vazia. Era o tipo de coisa que você diz porque sabe que deveria dizer, não porque realmente sente. Claro que não, meu filho. Você é um bom homem. Mas às vezes precisamos fazer escolhas difíceis pelo nosso próprio bem. Camila é seu futuro. O bebê é seu futuro. Mariana é só o passado.
Passado. 4 anos de casamento. 4 anos dividindo cama, mesa, sonhos. 4 anos de eu acordar cedo para preparar o café dele do jeito que ele gostava. 4 anos de eu revisar os relatórios dele antes de mandar para as empresas, porque ele odiava escrever. 4 anos de eu aguentar as visitas não anunciadas de Eva, seus comentários ácidos, suas intromissões. Tudo isso tinha virado passado numa conversa de quinta-feira à tarde. Quando você vai terminar? Perguntou Eva impaciente. Ainda não sei. Preciso planejar. Não precisa de plano nenhum. Você simplesmente chega e diz: acabou? Encontrei outra pessoa? Quero o divórcio. Simples assim. Não é simples assim, mãe. Tem sentimentos envolvidos. Sentimentos. Eva repetiu a palavra como se fosse algo nojento. Sentimentos não pagam conta. Sentimentos não te dão um filho. Sentimentos não te abrem portas. Você precisa ser prático, Anthony. Olha o exemplo do seu pai. Ele me escolheu porque eu era a escolha certa, não porque era romântico. E olha onde chegamos. Casa própria, carro bom, vida confortável. Casamento é negócio, meu filho. Quanto antes você entender isso, melhor. Escutei passos se aproximando e instintivamente recuei, fechando a porta devagar até ela ficar apenas encostada. Meu coração batia tão alto que pensei que eles fossem escutar mesmo à distância. Me encostei na parede do corredor, ainda segurando a pasta marrom, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Camila. 5 meses de gravidez. Bebê. Divórcio. As palavras giravam na minha cabeça, mas não se organizavam em nada que fizesse sentido. Ou melhor, faziam sentido sim, e era justamente isso que me destruía. De repente, um monte de coisas começou a se encaixar. As noites em que Antônio chegava tarde, dizendo que tinha reunião. Os fins de semana que ele passou viajando a trabalho. O celular que agora ele mantinha sempre com senha e virado para baixo. A forma como ele tinha ficado distante na cama nas últimas semanas. Sempre cansado demais, sempre com dor de cabeça. Não era gradual. Ele não tinha se afastado aos poucos. Ele tinha simplesmente trocado de lugar. Tinha ido para o colo de outra pessoa e eu tinha ficado aqui, sozinha, sem nem perceber que o espaço ao meu lado estava vazio. Fiquei ali no corredor por quanto tempo? Não sei dizer. Poderiam ter sido 5 minutos ou 30. Escutei Eva e Anthony conversarem sobre outros assuntos mais banais. Ela reclamando do trânsito, ele comentando sobre o trabalho. Vozes normais, cotidianas, como se não tivessem acabado de esquartejar minha vida inteira. Quando finalmente me mexi, não entrei no apartamento. Simplesmente me virei e voltei para o elevador. Desci em piloto automático, passei por seu Manuel sem dizer nada. Saí para a rua. O sol ainda brilhava forte. As pessoas caminhavam normalmente, carros passavam. O mundo continuava exatamente igual, completamente indiferente ao fato de que minha vida tinha acabado de desmoronar. Caminhei sem destino por quase 1 hora. Não chorei. Acho que estava em choque demais para chorar. Só andava, abraçada com aquela pasta marrom que prometia milhões, que prometia uma casa na França, que prometia um futuro brilhante. Um futuro que eu tinha imaginado compartilhar com Antônio, mas que agora seria só meu, se eu quisesse. Parei num café pequeno numa esquina qualquer. Pedi um cappuccino que nem toquei. Fiquei olhando pela vidraça, vendo as pessoas passarem. Uma mulher com carrinho de bebê. Um casal de mãos dadas. Um homem carregando flores. Vida acontecendo em volta de mim, enquanto a minha estava suspensa naquele momento horrível de descoberta. Abri a pasta marrom sobre a mesa e olhei os documentos. Tudo autenticado. Tudo carimbado. Tudo legal. 5,7 milhões de dólares depositados numa conta bancária no meu nome. Uma propriedade na região de Provence, sudeste da França, com 2 hectares de terra, casa principal, casa de caseiro, adega. Tudo meu, só meu. Pensei em voltar para casa e jogar os papéis na cara de Anthony. Gritar que ele era um idiota por querer me abandonar justo quando eu tinha ficado rica. Mas então imaginei a reação dele. Imaginei Eva. Imaginei os dois recalculando, refazendo planos, de repente me achando interessante de novo. E a ideia me deu asco. Não, pensei.
Não vou dar esse gosto para eles. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. Minha irmã, Beatriz. Ela era 5 anos mais nova que eu. Morava em Belo Horizonte. Trabalhava como engenheira civil. A gente não conversava tanto quanto deveria. Mas ela sempre foi minha base, minha rocha. Mari, que surpresa! Tudo bem? Quando escutei a voz dela, todas as comportas se romperam de uma vez. Comecei a chorar ali mesmo, no meio do café, sem me importar com quem estava olhando. Bia, eu preciso de você. Ela não fez perguntas, só disse: Me diz onde você está. Estou indo. Demorou 4 horas para ela chegar de Belo Horizonte até São Paulo. Nesse tempo, continuei sentada naquele café, tomando água, tentando colocar ordem nos pensamentos. Quando ela finalmente chegou, me abraçou forte e não disse nada. Só ficou ali, me segurando, deixando eu chorar quanto precisasse. Contei tudo para ela. Sobre a herança, sobre a conversa que escutei, sobre Camila e o bebê, sobre os planos de Eva e Anthony de se livrarem de mim. Beatriz me escutou em silêncio, e quando terminei de falar, ela segurou minha mão e disse: Você não vai voltar para aquele apartamento hoje. Vai vir comigo para um hotel. Amanhã a gente pensa no que fazer. E foi o que fizemos. Mandei uma mensagem para Antony dizendo que tinha surgido uma urgência de trabalho, que um cliente precisava de uma tradução expressa, e eu ia ficar na casa da cliente ajudando durante a noite toda. Ele nem questionou, só respondeu: Ok, se cuida, se cuida. 2 palavras vazias, automáticas, ditas por costume e não por preocupação real. Beatriz me levou para um hotel próximo à Avenida Paulista. Ficamos conversando até tarde da noite, e foi ela quem me fez ver as coisas com clareza. Mari, você está com 5,7 milhões de dólares. Você tem uma propriedade na França. Você é tradutora, pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. Por que você ia querer ficar com um homem que te trai, que te menospreza, que planeja te jogar fora como se você fosse lixo? Mas a gente foi casado por 4 anos. Eu disse, ainda agarrada àquela ideia de que tudo aquilo significava alguma coisa. E durante esses 4 anos, ele te respeitou? Te valorizou? Ou você sempre foi a mulher que não era boa o suficiente para a família dele? Aquilo doeu porque era verdade. Eva nunca tinha me aceitado. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que eu não estava à altura do filho dela. Eu era a menina do interior, sem sobrenome importante, sem família com dinheiro. E Anthony, no fundo, concordava com ela. Ele só nunca teve coragem de admitir. O que eu faço, Bia? Minha irmã me olhou com aquele jeito dela, direto e sem rodeios. Você faz o seguinte: não conta nada sobre a herança. Você finge que está tudo normal. E você planeja sua saída dessa situação do jeito mais inteligente possível. Eles querem se livrar de você? Ótimo. Você vai embora. Mas vai embora nos seus termos, não nos deles. Passei a noite inteira pensando nisso. Às 6 da manhã, quando o sol começou a entrar pela janela do hotel, eu já tinha um plano. Não era elaborado, não era teatral. Era simples e direto, e por isso mesmo funcionaria. Mas antes de executá-lo, eu precisava de informações. Precisava saber exatamente com quem estava lidando. Beatriz me ajudou a descobrir quem era Camila. Não foi difícil. Anthony nunca foi discreto, e numa cidade como São Paulo, informação circula rápido entre círculos sociais. Camila Ferreira, 27 anos, fisioterapeuta, trabalhava numa clínica particular em Moema. Filha de empresários do ramo farmacêutico, exatamente como Eva tinha mencionado. Cabelo castanho claro, olhos verdes, bonita de um jeito convencional, que eu sabia que Eva aprovaria. Fiz algo que sei que pode parecer estranho. Fui até a clínica dela. Marquei uma sessão de fisioterapia, usando nome falso. Queria ver com meus próprios olhos a mulher que tinha destruído meu casamento. Ou melhor, a mulher que Anthony tinha escolhido para destruir meu casamento. Quando entrei na sala de atendimento e a vi, tive que controlar minha expressão. Camila tinha aquele ar de superioridade que algumas pessoas carregam quando nunca passaram por dificuldades reais na vida. Sorriu para mim com simpatia profissional, sem fazer ideia de quem eu era. Então, você está com dores nas costas? Perguntou,
olhando para a ficha falsa que eu tinha preenchido. Sim, menti. Trabalho muito tempo sentada. Enquanto ela fazia a avaliação, conversava amenidades. Falou sobre o tempo, sobre a clínica, e então, casualmente, mencionou: Desculpa se eu parecer um pouco cansada. Estou grávida de 5 meses e as noites estão difíceis. 5 meses. Exatamente o que Eva tinha dito. Camila não usava aliança. Fiz a pergunta que sabia que provocaria uma reação. Ah, que lindo! Parabéns! E o pai, está animado? Vi a mudança sutil na expressão dela. Um enrijecimento ao redor dos olhos, um sorriso que ficou forçado. Está sim, é uma situação complicada, mas estamos felizes. Complicada. Que palavra interessante para descrever estar grávida de um homem casado. Complicada como? Perguntei, fingindo ingenuidade. Camila parou o que estava fazendo e me olhou diretamente. Por um segundo, pareceu considerar se devia ou não abrir o jogo. Então, talvez porque eu era uma estranha que ela nunca veria novamente, decidiu desabafar. O pai ainda é casado, mas o casamento estava acabado há muito tempo. A esposa dele é uma dessas mulheres que se acomodam, sabe? Não tem ambição, não cuida da aparência, vive grudada no computador trabalhando com coisas que ninguém entende direito. Ele ficou com ela porque tinha pena, mas nunca foi amor de verdade. Cada palavra era uma facada, mas eu mantive o rosto neutro. Na verdade, sorri. Nossa, que situação difícil mesmo! E a esposa sabe? Ainda não, mas vai saber em breve. Ele vai terminar com ela essa semana. A mãe dele está ajudando a convencê-lo. Ela nunca gostou da esposa de qualquer forma. Disse que o filho dela merece coisa melhor. Coisa melhor. Como se eu fosse um objeto defeituoso que precisava ser trocado. E você não se sente mal? Perguntei, ainda mantendo o tom casual. Por estar com um homem casado? Camila deu de ombros, com uma desenvoltura que me impressionou pela falta de remorso. Olha, eu não fui atrás dele. As coisas aconteceram. E, sinceramente, se o casamento fosse bom de verdade, ele não estaria comigo. Quando um homem procura fora de casa, é porque não está encontrando o que precisa dentro dela. Então o problema é da esposa, não meu. Foi nesse momento que tomei uma decisão. Essa mulher não era apenas a outra. Ela era cruel, egoísta e completamente sem escrúpulos. E mais importante, ela me subestimava tanto quanto Antônio e Eva. Você tem razão, disse-me levantando da maca. Obrigada pela sessão, mas acho que não vou precisar de fisioterapia afinal. Minhas costas acabaram de melhorar milagrosamente. Camila pareceu confusa, mas eu já estava saindo. Paguei na recepção e fui embora, com uma clareza cristalina sobre o que precisava fazer. Voltei para casa na sexta-feira de manhã. Anthony já tinha saído para o trabalho, o que foi um alívio. O apartamento estava silencioso, com cheiro de café velho e limpador de piso. Olhei ao redor e, pela primeira vez, realmente vi o lugar onde tinha vivido nos últimos 4 anos. Não era um lar. Era um espaço que eu ocupava, onde eu tinha colocado minhas coisas, mas que nunca tinha sido realmente meu. Mas antes de simplesmente ir embora, fiz algo que sei que foi calculado, mas necessário. Peguei o celular e liguei para a empresa onde Antônio trabalhava. Pedi para falar com o gerente dele, Sr. Alberto, um homem sério que eu tinha conhecido em algumas festas da empresa. Dona Mariana, que surpresa! Como posso ajudar? Sr. Alberto, sinto muito incomodá-lo, mas preciso informá-lo de algo importante. Anthony vai pedir demissão em breve. Ele está planejando se mudar, abrir um negócio próprio com a família da namorada nova dele. Sei que a empresa está no meio daquele projeto grande de expansão e pensei que o senhor gostaria de saber com antecedência para poder se preparar. Não era completamente mentira. Eu tinha ouvido Anthony e Eva falando sobre isso meses atrás, sobre como ele queria sair da empresa, mas não podia porque precisava da estabilidade. Com Camila e a família rica dela entrando na jogada, tenho certeza de que os planos tinham mudado. Sério? Ele não me disse nada sobre isso. Pois é, acho que ele está esperando-se o momento certo. Mas achei justo avisar o senhor, já que sempre respeitei a empresa e sei o quanto vocês investiram nele. Desliguei e sorri. Sabia que isso ia criar problemas para Anthony no trabalho.
O senhor Alberto não era do tipo que gostava de ser pego de surpresa, e definitivamente não ia olhar com bons olhos para um funcionário que estava planejando sair no meio de um projeto crucial sem avisar ninguém. Depois, liguei para Eva. Ela atendeu com aquele tom de superioridade que sempre usava comigo. Mariana, o que foi? Eva, só queria agradecer. Agradecer? Por quê? Por ter me mostrado quem vocês realmente são. Por ter me libertado de uma família que nunca me valorizou. E só para você saber, eu sei de tudo. Sobre Camila, sobre o bebê, sobre seus planos de se livrar de mim. Ouvi tudo na quinta-feira. Silêncio total do outro lado da linha. Então, com a voz trêmula: Você estava escutando? Estava. E sabe o que é engraçado, Eva? Enquanto você e seu filho planejavam como me descartar, eu tinha acabado de receber uma herança de 5,7 milhões de dólares e uma propriedade na França. Mas não se preocupe, não vou dividir nada disso com Anthony. Vocês podem ficar com o apartamento medíocre e a vida medíocre de vocês. Ah, e conheci a Camila pessoalmente. Que mulher interessante. Ela me contou tudo sobre como o casamento do Anthony estava acabado, como eu era acomodada e sem ambição. Foi muito esclarecedor. Você está mentindo, não existe herança nenhuma. Estou? Pergunte ao seu filho sobre a pasta marrom que eu estava carregando naquele dia. Pergunte por que eu não entrei em casa imediatamente. E pode perguntar para a cura Camila também sobre a cliente que apareceu hoje na clínica dela. Fez perguntas sobre a gravidez e foi embora no meio da sessão. Acho que ela vai começar a entender que talvez tenha subestimado a esposa acomodada. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos estavam firmes. Era o poder de finalmente dizer tudo o que tinha guardado durante anos. Mas mais do que isso, era o poder de ter controlado completamente a situação. 20 minutos depois, Anthony ligou. Atendi no primeiro toque. Mariana, minha mãe acabou de ligar completamente histérica, e meu chefe também me chamou para uma conversa séria sobre lealdade e comprometimento. Que diabos está acontecendo? Essa história de herança é verdade? Cada palavra, Anthony. E você não ia me contar? A audácia dessa pergunta quase me fez rir. E assim, estava voltando do cartório especificamente para contar a você. Imagine a cena. Eu entrando em casa toda feliz, dizendo que finalmente tínhamos dinheiro para realizar todos os nossos sonhos. Mas aí escutei você e sua mãe planejando exatamente como se livrar de mim. Ouvi sua mãe me chamando de peso morto, de mulher sem ambição. Ouvi você concordando. Então mudei de ideia. Mariana, espera. Aquilo foi só conversa. Eu não ia realmente fazer nada. Não minta para mim agora, Anthony. Você tem uma amante grávida de 5 meses. 5 meses? Isso significa que você estava com ela antes mesmo de começar a reclamar que nosso casamento estava ruim. Você não se afastou de mim porque o casamento estava mal. O casamento ficou mal porque você já estava com ela. Silêncio. Aliás, continuei, conheci a Camila hoje. Fui à clínica dela. Fizemos uma conversa muito interessante. Ela me contou como você descreveu nossa vida, nosso casamento. Como eu sou acomodada, sem graça, presa ao computador. Foi revelador. Você foi atrás da Camila? Mariana, isso é loucura! Loucura é trair sua esposa e achar que ela não ia descobrir. Loucura é planejar um futuro com outra pessoa enquanto ainda dorme na mesma cama que ela todas as noites. Eu só fui inteligente o suficiente para juntar as peças antes de vocês me destruírem completamente. Olha, sobre a herança, a gente pode dividir, é justo. Metade é minha por direito. E aí estava. A máscara caindo completamente. Nem fingiu se importar comigo. Foi direto ao ponto. O dinheiro. Não, Anthony. A herança está no meu nome. Foi deixada especificamente para mim pelo meu avô. Você não tem direito a absolutamente nada. E antes que pense em tentar qualquer coisa, já consultei especialistas. Herança recebida durante o casamento não entra em partilha se estiver especificada nominalmente ao herdeiro. Você não vai ver um centavo. Mariana, você não pode fazer isso. A gente é casado. Por enquanto, vou pedir o divórcio amanhã mesmo. Você fica com o apartamento? Eu não quero nada que me lembre de você ou dessa vida. Mas o dinheiro da herança
a casa na França. Tudo isso é meu. Só meu. Isso é vingança! Você está sendo cruel! Ri. Ri de verdade. Uma risada que saiu do fundo do peito. Cruel? Eu, Anthony? Você traiu sua esposa durante meses. Engravidou outra mulher. Planejou com sua mãe como se livrar de mim. Sua amante me chamou de acomodada. Disse que você ficou comigo por pena. E eu sou a cruel por proteger o que é meu? Você realmente não consegue enxergar quem é o vilão dessa história, consegue? A Camila não devia ter falado essas coisas. Mas falou. E sabe por quê? Porque ela não me respeita. Porque você não me respeita. Porque sua mãe nunca me respeitou. E eu fui boba o suficiente para aceitar isso durante 4 anos. Mas acabou, Anthony. Essa versão de mim que aceitava migalhas, que fingia não ver, que se contentava em ser invisível, ela morreu na quinta-feira à tarde, quando escutei vocês falando de mim como se eu fosse lixo. Mariana. Não, não tente. Só uma coisa. Quando Camila descobrir que você não tem acesso a milhões de dólares, quando Eva perceber que o neto dela vai crescer sem a fortuna que ela imaginava, quando sua vida voltar a ser essa mesma mediocridade de sempre, quero que você lembre de uma coisa. Você teve a chance de ter tudo. Teve a chance de ter uma esposa leal, uma vida confortável e, sim, milhões de dólares. Mas jogou tudo fora por quê? Por uma mulher que só está com você porque achava que você era o futuro dela. Vamos ver quanto tempo dura esse amor quando ela perceber que você é só mais um homem comum com um emprego comum. Você não sabe nada sobre mim e Camila. Sei mais do que você imagina. Sei, por exemplo, que ela comentou com as amigas no Instagram que estava ansiosa para conhecer a propriedade na França que você ia herdar da sua família. Engraçado como você contou para ela sobre uma herança que nem existe na sua família, não é? Ou você estava tão certo de que ia conseguir o meu dinheiro que já estava vendendo o peixe para ela? Silêncio absoluto. Eu tinha checado as redes sociais de Camila antes de ir à clínica. Tinha visto as postagens, os comentários, as conversas públicas com amigas. Ela tinha criado toda uma fantasia sobre a vida que teria com Anthony, e boa parte dessa fantasia era financeira. Boa sorte com tudo, Anthony. Boa sorte explicando para sua namorada grávida que não existe dinheiro. Boa sorte explicando para sua mãe que ela vai ter que bancar vocês em vez de viver às custas da nora rica. E boa sorte no trabalho, porque depois daquela conversa que seu chefe teve com você hoje, imagino que sua posição não esteja tão segura quanto antes. Desliguei e bloqueei o número dele imediatamente. Mas antes de começar a arrumar minhas coisas, decidi fazer algo que nunca tinha feito antes: investigar. Se eu ia embora, queria saber a extensão completa da mentira em que tinha vivido. Não por masoquismo, mas por estratégia. Conhecimento é poder, e eu precisava saber exatamente com quem estava lidando. Abri o notebook de Anthony, que ele deixava na mesa do escritório. Ele nunca imaginou que eu conhecia a senha. Era o ano de nascimento da mãe dele. Algo tão óbvio que me fez sorrir ironicamente. Abri o histórico de navegação primeiro. Hotéis, restaurantes românticos, pesquisas sobre enxoval de bebê. Todas as datas coincidiam com os dias que ele dizia estar trabalhando até tarde ou viajando a trabalho. Depois, abri o e-mail pessoal dele. Não precisei procurar muito. As mensagens de Camila estavam todas ali, organizadas numa pasta que ele nem se deu ao trabalho de esconder direito. Li algumas e cada uma foi uma revelação sobre quem realmente era meu marido. Uma mensagem em particular me chamou a atenção. Era de 2 semanas atrás. Camila escrevia: Amor, quando você vai terminar com ela de vez? Estou cansada de me esconder. Minha família já sabe do bebê e está me pressionando. Minha mãe quer conhecer você oficialmente. Você prometeu que ia resolver isso logo depois do aniversário dela. Já passou. Você continua enrolando. Será que ainda tem sentimentos por ela? Porque se tiver, me diz logo. Não vou ficar de segundo prato para ninguém. A resposta de Antônio foi rápida. Camila, para com isso. Você sabe que é você que eu amo. A Mariana é passado. Só estou esperando o momento certo. Preciso organizar as coisas do apartamento, garantir que ela não vai me dar dor de cabeça depois. Minha mãe está me ajudando com a estratégia. Logo, logo estamos juntos de verdade. Você e nosso bebê são meu futuro. Estratégia. Eles tinham uma estratégia para se livrar de mim. Li mais algumas mensagens.
Descobri que Camila tinha 26 anos, trabalhava como gerente numa loja de roupas de luxo e tinha conhecido Anthony num evento corporativo 8 meses atrás. 8 meses. Ele estava me traindo havia 8 meses e eu não tinha percebido nada. Ou melhor, eu tinha percebido. Tinha notado o distanciamento, as desculpas, o celular sempre virado para baixo. Mas tinha escolhido acreditar nele, dar o benefício da dúvida. Tinha sido conveniente para ele que eu fosse tão confiante? Ou tão boba? Tirei fotos de tudo com meu celular. Não sabia se ia precisar, mas era melhor ter. Conhecimento é poder. E eu estava acumulando munição. Estava fechando com o notebook quando meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Mariana? A voz era feminina, jovem, com um tom de superioridade que me irritou imediatamente. Sou Camila, acho que a gente precisa conversar. Meu primeiro instinto foi desligar. Mas algo me fez segurar o telefone firme e responder com calma. Conversar sobre o quê, exatamente? Sobre Anthony, sobre o bebê. Sobre você finalmente aceitar que acabou e sair da vida dele. A audácia dela era impressionante. Respirei fundo, forçando minha voz a permanecer neutra. Interessante. Você liga para a esposa do homem com quem está tendo um caso e quer dar ordens? Ex-esposa, em breve. Ela corrigiu, e eu podia sentir o sorriso presunçoso na voz dela. Olha, não precisa ficar brava comigo. Eu não roubei ninguém de você. Anthony me procurou. Ele disse que o casamento de vocês estava morto há anos, que você era fria, distante, que nem parecia mais interessada nele. Fria. Distante. As palavras doíam, mas eu mantive a voz firme. E você acreditou? Em tudo que um homem casado te contou? Acreditei porque é verdade. Anthony me ama. Estou grávida do filho dele. A gente vai formar uma família de verdade. Não essa farsa que você e ele tinham. Farsa, repeti. E agora deixei um pouco de veneno entrar na minha voz. Você tem 26 anos, Camila. É gerente de loja. Mora num apartamento alugado na Zona Oeste. Conheceu o Anthony há 8 meses num evento onde você trabalhava servindo drinks. Você realmente acha que ele está com você por amor? O silêncio do outro lado foi gratificante. Depois, como você sabe tudo isso? Porque, diferente de você, eu não sou idiota o suficiente para acreditar em tudo que me contam. Fiz minha pesquisa. E sabe o que descobri? Anthony está com você pela mesma razão que a sogra dele, Eva, está empurrando essa relação. Sua mãe conhece gente com dinheiro. Eva acha que você é um investimento melhor do que eu. Você está inventando isso porque está com ciúmes? Camila respondeu. Mas a voz dela tinha perdido um pouco da confiança. Anthony me ama de verdade. Ele disse que você nunca o entendeu, que você só se importava com seu trabalho, com suas traduções. Minhas traduções, eu disse, e agora sorri. Você sabe quanto eu ganho fazendo minhas traduções, Camila? Mais do que o Anthony ganha na empresa de importação dele. Bem mais. Mas ele nunca contou isso para você, contou? Deixou você pensar que eu era a esposa sustentada, a mulher que não contribuía com nada. Outro silêncio. Sabe o que é engraçado? Continuei, pegando gosto pela situação. Você ligou para me intimidar, para me fazer sair correndo. Mas você não percebe que está fazendo exatamente o que Eva quer. Ela sempre me desprezou, porque eu vim de família simples. Agora encontrou alguém que vem de família com dinheiro e está usando você para substituir a nora que ela nunca quis. Você não é a escolha dele, Camila. Você é a escolha da mãe dele. Grande diferença. Isso não é verdade. Mas agora ela parecia menos certa. Ele me ama. Ele quer esse bebê. Pode ser. Ou pode ser que daqui a alguns anos, quando você não for mais novidade, quando tiver estrias e olheiras de cuidar de criança pequena, ele encontre uma Camila mais nova, mais interessante. Porque homem que trai a esposa não vira fiel só porque trocou de mulher. Você está sendo cruel só porque está perdendo. Ela disparou, tentando recuperar o controle da conversa. Perdendo? Ri. E foi uma risada genuína. Camila, eu não estou perdendo nada. Estou me livrando de um marido mentiroso e de uma sogra manipuladora. Você é quem está ganhando esse prêmio. Boa sorte com ele. Boa sorte com Eva morando com vocês.
Porque pode ter certeza que ela vai. Boa sorte quando ele começar a chegar tarde em casa dizendo que é trabalho. E quando você ligar para a próxima esposa dele daqui a alguns anos, lembra dessa conversa. Eu liguei para ser civilizada, Camila disse. E agora a voz dela estava trêmula. Para a gente resolver isso como adultas. Mas você é mesmo tudo o que Anthony disse. Amarga, ressentida, incapaz de aceitar quando perdeu. Então por que você está nervosa? Perguntei calmamente. Por que sua voz está tremendo? Será que é porque no fundo você sabe que estou certa? Que você não é especial, só é conveniente? Vai se ferrar, Mariana. Aproveita para arrumar suas coisas e sumir da vida dele logo. E ela desligou. Fiquei olhando para o celular por um momento, processando a conversa. Então comecei a rir. Rir de verdade, pela primeira vez em dias. Camila tinha ligado querendo me intimidar, querendo me fazer sentir pequena e derrotada. Mas tinha conseguido o contrário. Tinha me mostrado exatamente quão frágil era a situação dela. Ela estava insegura, estava com medo, porque sabia, no fundo, que a história que Anthony tinha contado para ela não batia com a realidade. E agora tinha certeza disso. Voltei para o notebook de Anthony e enviei um e-mail para mim mesma, com todas as conversas mais comprometedoras entre ele e Camila. Não ia usar para nada legal. Não precisava. Mas era bom ter, caso algum dia ele tentasse me pintar como vilã da história. Salvei também os extratos bancários que encontrei numa pasta. Anthony sempre reclamava que não tinha dinheiro, que estávamos sempre no vermelho. Mas ali estava a prova de gastos em hotéis caros, restaurantes, presentes. Tudo para Camila. Enquanto isso, eu pagava a maior parte das contas do apartamento, achando que estava ajudando. Conhecimento é poder. E agora eu tinha todo o conhecimento que precisava. Comecei a separar meus pertences devagar, metodicamente. Minhas roupas, meus livros, meus documentos pessoais. Não levei nada que fosse dos dois. Nada que pudesse gerar discussão. Deixei todos os móveis, todos os eletrodomésticos, todos os presentes de casamento. Só levei o que era genuinamente meu. Liguei para uma empresa de mudanças pequenas, daquelas que fazem transporte de cargas menores. Eles viriam na segunda-feira pela manhã. Até lá, eu precisava manter a farsa de normalidade. O fim de semana foi surreal. Anthony agiu como sempre agia. Assistimos televisão juntos no sábado à noite. Ele pediu pizza. Conversamos sobre coisas banais. E o tempo todo eu sabia. Sabia da Camila. Sabia do bebê. Sabia que ele estava planejando me abandonar. Mas ele não sabia que eu sabia. E ele definitivamente não sabia sobre os 5,7 milhões de dólares. Eva apareceu no domingo para almoçar, como fazia todo domingo. Trouxe uma torta de limão que ela sempre fazia questão de dizer que era receita da avó dela, como se isso tornasse o doce superior a qualquer outro. Sentamos os três à mesa, comendo frango assado e arroz, e foi uma das experiências mais bizarras da minha vida. Eva falava sobre a novela que estava assistindo, sobre a vizinha que tinha brigado com o marido, sobre o preço absurdo das coisas no mercado. Tudo tão normal, tão cotidiano. E eu ali, mastigando frango, sorrindo nos momentos certos, sabendo que aquela mulher tinha chamado minha vida de mixaria 3 dias atrás. Você está quieta hoje, Mariana, comentou Eva em algum momento. Estou só cansada, respondi. Trabalho pesado essa semana. Ah, sim, suas traduções, ela disse, e tinha algo no tom dela. Um desprezo sutil, quase imperceptível. Mas eu escutei. Dessa vez, eu escutei claramente. Anthony trocou um olhar rápido com a mãe. Foi rápido, mas eu peguei. Era um olhar de cumplicidade, de segredo compartilhado. Eles achavam que eu não notava essas coisas. Achavam que eu era boba, distraída, fácil de enganar. Quando Eva foi embora, Anthony foi para o quarto dormir. Disse que estava exausto. Fiquei na sala, sozinha, olhando a pasta marrom que eu tinha escondido dentro de uma mala no armário do quarto de hóspedes. Dentro daquela pasta estava minha liberdade. Minha vingança seria simplesmente viver bem. Viver melhor do que eles jamais conseguiriam viver. Segunda-feira de manhã,
Anthony saiu para o trabalho às 8 horas, como sempre. Às 9, os moços da mudança tocaram a campainha. Foram eficientes e rápidos. Em 2 horas, tudo que era meu estava empacotado e dentro do caminhão. Não era muita coisa, na verdade. Algumas caixas de livros, 2 malas de roupa, meu computador, meus diplomas emoldurados, algumas coisas de cozinha que tinham sido minhas antes do casamento. Deixei uma carta sobre a mesa da cozinha. Não foi longa nem dramática. Só disse: Anthony, estou indo embora. Não adianta procurar. Não adianta ligar. Acabou. Você vai receber os papéis do divórcio em breve. Desejo felicidades com sua nova vida. Simples assim. Peguei minhas coisas, tranquei a porta do apartamento pela última vez e coloquei a chave dentro de um envelope que deixei com seu Manuel para entregar ao Anthony. Ele me olhou com curiosidade, mas não perguntou nada. Só disse: Se cuida, dona Mariana. Dessa vez, as palavras tinham peso. Beatriz tinha voltado para Belo Horizonte no domingo, mas ficou tudo acertado. Eu ia ficar na casa dela por algumas semanas enquanto organizava minha vida. A mudança seguiu direto para lá. Peguei um ônibus e fui também. Durante as 6 horas de viagem, fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem mudar. São Paulo ficando para trás, dando lugar às montanhas de Minas. Meu celular tocou várias vezes. Anthony ligou 12 vezes. Eva ligou 5. Ignorei todos. Finalmente, uma mensagem de Anthony. Mariana, que maluquice é essa? Volta aqui agora, a gente conversa. Não respondi. Depois de algumas horas. Mari, por favor, não faz isso. A gente pode resolver. Continuei sem responder. Quando cheguei em Belo Horizonte, Beatriz me buscou na rodoviária. Me abraçou forte e disse: Bem-vinda à sua nova vida. Fiquei na casa dela por 3 semanas. Nesse tempo, contratei um advogado e dei entrada no pedido de divórcio. Não pedi nada além da minha liberdade. O apartamento, que estava no nome dos dois, eu simplesmente abri mão da minha parte. Não queria nada que me conectasse àquela vida. Anthony tentou falar comigo diversas vezes. Ligações, mensagens, até apareceu na casa de Beatriz uma vez. Ela não o deixou entrar. Eu não quis vê-lo. Não tinha nada para dizer. Eva também tentou contato. Mandou uma mensagem longa dizendo que eu estava sendo imatura, que estava jogando fora um casamento bom por um capricho, que eu ia me arrepender. Apaguei sem ler até o fim. Nos dias seguintes, Beatriz me manteve informada sobre o desenrolar dos acontecimentos. Ela tinha uma amiga que conhecia alguém que trabalhava na mesma empresa que Anthony. As notícias eram deliciosas, admito. Anthony foi chamado para uma reunião séria com o Sr. Alberto. A empresa estava desconfiada de sua lealdade, especialmente depois do que eu tinha dito. Ele tentou negar tudo, mas a semente da dúvida já estava plantada. Colocaram-no num projeto menos importante, longe das decisões cruciais. Sua carreira lá estava efetivamente congelada. Eva, segundo me contou Beatriz, que descobriu por meio de uma conhecida, entrou em pânico quando percebeu que a herança era real e que estava completamente fora do alcance deles. Ela tinha contado para várias amigas sobre a nora rica que o filho ia ter através da Camila. Agora, teria que engolir a humilhação de explicar que não apenas perdeu uma nora rica, mas que essa nora rica existia o tempo todo e eles nem sabiam. Mas o melhor de tudo foi o que aconteceu com Camila. 2 semanas depois da nossa conversa, ela descobriu quem eu era. Não sei como, mas descobriu. E ligou para o meu celular, furiosa. Você foi na minha clínica fingindo ser outra pessoa? Isso é assédio! É crime! Mantive minha voz calma, quase entediada. Oi, Camila, que surpresa! Como conseguiu meu número? Anthony me deu. Ele me contou tudo. Sobre a herança, sobre você ter ouvido a conversa, sobre você ter manipulado tudo. Manipulado? Interessante. Eu simplesmente disse a verdade. Mas me diz uma coisa. Quando você descobriu que o dinheiro não vinha junto com o pacote, mudou alguma coisa no seu relacionamento com ele? Isso não é da sua conta. Você tem razão, não é mesmo? Mas já que ligou, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que foi esperta? Que ganhou o prêmio. Conseguiu o homem,
Está tendo o bebê dele, conquistou a aprovação da sogra. Parabéns. Mas sabe o que você realmente ganhou? Um homem que trai a esposa, que mente compulsivamente, que é controlado pela mãe e que agora está com a carreira comprometida. Um homem que vendeu para você uma fantasia de vida luxuosa que nunca existiu. Então, de verdade, Camila, parabéns. Você pode ficar com ele. Você é amarga. É por isso que ele me procurou. Amarga? Não, querida. Eu sou livre. E você? Você está grávida de 7 meses de um homem que provavelmente já está olhando para outra mulher do mesmo jeito que olhou para você quando ainda estava comigo. Porque é o que homens como Anthony fazem. Eles não mudam, só trocam de vítima. Ela desligou na minha cara. Sorri. Não era crueldade. Era apenas a verdade dita em voz alta. Uma semana depois, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era longa, desesperada. Camila de novo, mas agora num tom completamente diferente. Mariana, me desculpa por ter ligado daquele jeito. Você estava certa. Anthony está diferente desde que descobriu que não ia ter acesso ao seu dinheiro. Está distante, irritado. A mãe dele vive aqui em casa agora, me tratando como empregada, dizendo que eu preciso trabalhar até o último dia da gravidez porque vamos precisar do dinheiro. Ele passou a noite fora 3 vezes essa semana, dizendo que está com problemas no trabalho. Eu não sei mais o que fazer. Estava pensando. Você acha que ele está com outra? Não respondi. Simplesmente bloqueei o número. Não era meu papel salvar Camila. Ela tinha feito suas escolhas, assim como eu tinha feito as minhas. A diferença é que minhas escolhas me libertaram, enquanto as dela aprenderam. 3 meses depois, o divórcio foi concluído. Foi rápido porque não havia bens significativos a dividir, e nenhuma das partes estava contestando. Anthony assinou os papéis sem reclamar. Talvez estivesse aliviado. Ou talvez estivesse cansado demais para lutar. Soube, através de Beatriz, que o bebê tinha nascido. Um menino. Anthony tinha postado uma foto nas redes sociais, segurando o filho, sorrindo. Mas quem conhecia aquele sorriso percebia. Era forçado. Era o sorriso de alguém que está exatamente onde não quer estar. Eva também tinha postado fotos do neto. Nos comentários, várias pessoas perguntavam sobre mim, sobre onde eu estava, por que não aparecia nas fotos da família. Ela nunca respondeu essas perguntas. Simplesmente apagava os comentários. Durante esses 3 meses, também organizei toda a papelada da herança. Transferi o dinheiro para uma conta internacional, acertei a documentação da propriedade na França, planejei minha mudança. Sim, mudança. Para a França. Decidi que ia morar lá por um tempo, trabalhar de lá, conhecer o lugar, respirar ares novos. Minha profissão permitia. Eu podia traduzir de qualquer lugar do mundo. Avisei meus clientes que estaria mudando de país, mas continuaria disponível. A maioria não se importou. Alguns até acharam interessante ter uma tradutora vivendo na França. No dia em que peguei o avião para Paris, mandei uma última mensagem para Antônio. Não resisti. Sei que provavelmente deveria ter deixado quieto, ter ido embora em silêncio. Mas tinha uma parte de mim que precisava que ele soubesse. Precisava que ele entendesse exatamente o que tinha perdido e quem eu realmente era. A mensagem foi calculada, cada palavra escolhida para causar máximo impacto. Anthony, só para você saber, 3 dias antes de eu descobrir sobre você e Camila, recebi uma herança do meu avô, 5,7 milhões de dólares, e uma propriedade na França. Estava voltando do cartório para contar para você, para celebrarmos juntos, para realizarmos todos os sonhos que tínhamos. Mas aí, escutei sua conversa com sua mãe. Cada palavra sobre como eu era peso morto, sobre como Camila era melhor, sobre como você merecia coisa melhor. Então decidi que você não merecia saber. Decidi que você não merecia nada de mim. Estou morando na França agora, numa propriedade linda com vinhedos. Trabalho quando quero, viajo quando quero, vivo exatamente como quero. E você? Como está sua vida com a mulher que era melhor que eu? Com o bebê que você fez enquanto ainda dormia na minha cama? Com a mãe que agora mora com vocês, controlando cada aspecto da vida de vocês? Espero que valha a pena. Boa sorte com tudo.
Desliguei o celular depois de enviar. Não queria ver a resposta. Não me interessava mais nada que ele tivesse a dizer. Mas Beatriz, sempre atenta, me mandou prints das reações. Anthony tinha tentado me ligar 17 vezes. Tinha mandado mensagens longas, desesperadas, algumas pedindo perdão, outras tentando justificar, outras ainda tendo a audácia de sugerir que poderíamos reconsiderar as coisas. Ignorei tudo. Mas o que me deu verdadeira satisfação foi saber, meses depois, através de conhecidos mútuos, que Beatriz mantinha contato, o que tinha acontecido com cada um deles. Anthony perdeu o emprego 6 meses depois que saí. A empresa não gostou da incerteza, da falta de foco e principalmente da forma como ele tinha mentido sobre seus planos. Ficou 3 meses desempregado até conseguir uma posição em outra empresa, ganhando bem menos do que ganhava antes. Camila teve que voltar a trabalhar 2 meses depois do bebê nascer, porque o dinheiro não era suficiente. A casa dos sonhos que ela imaginou nunca se materializou. Eles moravam num apartamento pequeno, menor até que o que eu dividia com Antony. Eva descobriu que controlar uma família com problemas financeiros é bem diferente de controlar quando se tem dinheiro. Camila começou a responder para ela, a colocar limites. As brigas eram constantes. Anthony ficava no meio, tentando agradar as duas, falhando miseravelmente. A saúde de Eva deteriorou com o estresse. Nada sério, mas o suficiente para ela perceber que toda aquela arrogância, todo aquele desprezo que tinha por mim, não serviu de nada no final. E Camila, coitada, descobriu que o homem que era tão atencioso, tão apaixonado quando estava traindo a esposa, ficava distante e frio quando tinha responsabilidades reais. Descobriu que Eva não era uma sogra carinhosa, mas uma mulher controladora que queria ditar como ela deveria criar o filho. Descobriu que a vida que tinha imaginado não era real. Nunca foi. Beatriz me contou que encontrou Camila num supermercado uma vez. Ela estava com o bebê no carrinho, aparência cansada, sem maquiagem, roupas simples. Quando viu Beatriz, Camila desviou o olhar, envergonhada. Minha irmã não disse nada, só passou reto. Não havia nada a dizer. Quanto a mim, construí uma vida que mal parece real às vezes. A propriedade na França se tornou meu santuário. Trabalho traduzindo, mas agora escolho meus projetos. Só aceito trabalhos que me interessam, que me desafiam intelectualmente. O dinheiro não é mais uma preocupação. Posso viver confortavelmente apenas com os rendimentos da herança, mas trabalhar me dá propósito, me mantém conectada ao mundo. Viajo quando quero. Conheci metade da Europa no primeiro ano: Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Suíça. Lugares que sempre sonhei conhecer, mas nunca tive recursos. Agora tenho. Agora posso. Aprendi francês fluentemente. Faço aulas de culinária na vila, com uma chefe local. Tenho um jardim onde cultivo ervas e vegetais. Leio livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo. Assisto ao pôr do sol toda noite da varanda da minha casa, com uma taça de vinho que foi produzido nas minhas próprias terras. E sim, conheci Laurent. Não foi amor à primeira vista. Não foi destino. Não foi nenhuma dessas coisas românticas. Foi algo melhor. Foi real. Ele é veterinário, cuida dos animais da região. Conheci ele porque Pierre chamou para ver uma das ovelhas que tínhamos na propriedade. Laurent chegou com seu jeito calmo, cuidou do animal, conversou comigo sobre a propriedade, sobre vinhos, sobre a vida em geral. Não perguntou sobre meu passado. Não fez suposições. Simplesmente me tratou como pessoa, com respeito natural. Começamos a nos encontrar para jantar de vez em quando. Ele cozinhava na casa dele, eu cozinhava na minha. Conversávamos por horas sobre tudo e sobre nada. E quando finalmente nos beijamos, 3 meses depois de nos conhecermos, foi porque queríamos, não porque era esperado. Não moramos juntos. Não temos planos de casamento. Apenas curtimos a companhia um do outro, sem pressão, sem expectativas impossíveis. É saudável. É bom. É o oposto completo de tudo que vivi com Anthony. O voo foi longo, mas tranquilo. 13 horas até Paris, mais 2 horas de trem até a região de Provence. Quando finalmente cheguei na propriedade, era início de noite.
A casa estava exatamente como nas fotos que o advogado tinha me mostrado. Uma construção de pedra antiga, com janelas azuis, cercada por vinhedos. Tinha um jardim enorme na frente, com lavanda e roseiras selvagens. A casa do caseiro ficava a alguns metros de distância, e lá dentro morava um senhor francês chamado Pierre, que cuidava da propriedade há 30 anos. Pierre me recebeu com um sorriso gentil e um francês que eu conseguia entender perfeitamente, graças aos meus anos de estudo. Seja bem-vinda, madame. Seu avô seria muito feliz em saber que você está aqui. Entrei na casa e foi como entrar em outro mundo. Móveis antigos, lareira enorme na sala, cozinha rústica com fogão a lenha. Tudo cheirando a madeira velha e história. Subi as escadas de madeira que rangiam sob meus pés e entrei no quarto principal. Tinha uma cama enorme com dossel, uma escrivaninha antiga perto da janela que dava para os vinhedos. Sentei na cama e, pela primeira vez em meses, permiti-me sentir tudo. A raiva, a tristeza, a sensação de traição, mas também o alívio. O alívio gigantesco de ter escapado, de ter descoberto a verdade antes que fosse tarde demais. Os primeiros meses na França foram de adaptação. Aprendi a rotina da propriedade. Conheci os vizinhos, que eram poucos e distantes. Estabeleci minha nova rotina de trabalho. Traduzia durante as manhãs, estudava francês à tarde para melhorar ainda mais minha fluência. Caminhava pelos vinhedos no final do dia. Pierre me ensinou sobre as uvas, sobre o processo de fazer vinho, sobre a história daquela terra. Meu avô tinha comprado a propriedade nos anos 60, quando era um empresário bem-sucedido. Tinha vindo para cá todo ano até ficar velho demais para viajar. Pierre cuidava de tudo com dedicação absoluta, mesmo depois que meu avô parou de vir. Ele sempre dizia que um dia alguém da família voltaria, contou Pierre. Disse que tinha uma neta especial, que entendia o valor das coisas simples. Disse que você ia gostar daqui. E eu gostei. Pela primeira vez em anos, talvez desde que saí da casa dos meus pais, me senti em casa de verdade. Não era sobre o dinheiro ou o tamanho da propriedade. Era sobre a paz. Sobre acordar sem tensão, sem andar sobre cascas de ovos, sem medir cada palavra para não desagradar ninguém. 6 meses depois de me mudar para a Mera França, recebi uma mensagem de Beatriz. Ela tinha encontrado Antônio por acaso num shopping em São Paulo. Ele estava com uma mulher e um bebê. Camila e o filho dele, presumivelmente. Ele me viu e tentou falar comigo, escreveu Beatriz. Perguntou sobre você. Disse que tinha tentado te localizar, mas você tinha sumido completamente. Perguntou se você estava bem, se estava morando onde, se tinha alguém novo na sua vida. Falei que você estava ótima e que não era da conta dele. Ele ficou meio sem graça. A mulher dele, Camila, percebi que estava desconfortável com a situação toda. Sorri quando li aquilo. Não foi um sorriso de vingança ou satisfação maldosa. Foi um sorriso de pura indiferença. Anthony tinha virado uma pessoa do meu passado distante, alguém que eu mal me lembrava de ter amado. Mais uma coisa, continuou a mensagem de Beatriz. Eva estava com eles. Ela me olhou com tanto ódio que pensei que fosse me xingar ali mesmo no meio do shopping. Mas só virou as costas e foi embora. Acho que finalmente entenderam que você realmente não quer nada com eles. 1 ano se passou. Depois 2. Minha vida na França se estabeleceu de formas que eu nunca imaginei. Fiz amigos na vila próxima. Aprendi a fazer pão, a cozinhar pratos franceses complexos, a identificar diferentes tipos de uva só pelo gosto. Pierre me ensinou a fazer vinho e descobri que tinha talento para isso. Meu trabalho como tradutora continuou forte. Na verdade, cresceu. Comecei a pegar projetos maiores, trabalhar com editoras, traduzir livros. O dinheiro que ganhava era bem mais do que as mixarias que Eva tinha mencionado naquela tarde horrível. Conheci pessoas interessantes. Um professor de literatura aposentado que morava 2 propriedades ao sul. Uma artista plástica que tinha um ateliê na vila. Um casal de italianos que tinha uma vinícola vizinha. Gente real, gente boa, que me aceitava sem julgamentos, sem cobranças. Também voltei a ter contato mais próximo com meus pais. Eles vieram me visitar no 2º ano. Meu pai,
Com seu jeito simples de mecânico do interior, ficou maravilhado com a propriedade. Minha mãe chorou quando viu como eu estava bem, como eu tinha voltado a sorrir de verdade. Você parece você mesma de novo, ela disse. Aquela menina que saiu de casa há tantos anos, eu estava com saudade dela. Percebi então o quanto tinha me perdido durante aqueles anos com Anthony. Tinha me tornado uma versão menor de mim mesma, sempre tentando caber nas expectativas de outras pessoas, sempre tentando ser boa o suficiente, sempre falhando. 3 anos depois de me mudar para a França, recebi um e-mail inesperado. Era de Anthony. Não tinha ideia de como ele tinha conseguido meu endereço de e-mail profissional, mas lá estava. A mensagem era longa, confusa, cheia de desculpas e justificativas. Dizia que tinha sido um idiota, que tinha sido influenciado pela mãe, que nunca tinha deixado de pensar em mim, que o casamento com Camila tinha sido um erro, que ela não era como ele imaginava, que o bebê, que agora tinha 2 anos, era complicado e exigente, que Eva tinha ficado doente e estava morando com eles, tornando tudo mais difícil, que ele estava infeliz. E no final, a pergunta que me fez rir em voz alta: Você acha que poderíamos conversar? Tentar de novo? Eu sei que estraguei tudo, mas ainda tenho sentimentos por você. Não respondi imediatamente. Fiquei alguns dias pensando no que dizer. Será que devia ignorar completamente? Será que devia mandar uma resposta educada, mas fria? Ou será que devia ser honesta sobre o que estava sentindo, que era basicamente nada? No final, escrevi uma resposta curta. Anthony, espero que você encontre felicidade na sua vida. Eu encontrei a minha. Não há mais nada entre nós, além de um passado que prefiro não revisitar. Cuide bem do seu filho. Ele não tem culpa de nada. Boa sorte. E foi isso. Bloqueei o e-mail dele depois, só para garantir que não haveria mais tentativas de contato. Hoje, 5 anos depois daquela quinta-feira em que escutei a conversa que mudou minha vida, estou aqui na varanda da minha casa na França, tomando café da manhã e olhando os vinhedos. É outono e as folhas estão começando a mudar de cor, criando um mosaico de vermelhos e dourados. Tenho 34 anos. Sou financeiramente independente. Trabalho no que gosto, no meu próprio ritmo. Moro num lugar lindo. Tenho amigos verdadeiros. Minha família vem me visitar regularmente. E sim, conheci alguém. Um homem chamado Lohan, que é veterinário na vila. É gentil, engraçado, me respeita. A gente não mora junto e nem tem planos de casar tão cedo. Estamos só curtindo a companhia um do outro, sem pressa, sem pressão. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse entrado no apartamento naquela tarde, sem ouvir a conversa. Se eu tivesse simplesmente aberto a porta animada e contado sobre a herança. Anthony e Eva teriam fingido felicidade. Teriam mudado os planos. 6 meses depois de me mudar para a França, recebi uma mensagem de Beatriz. Ela tinha encontrado Anthony por acaso num shopping em São Paulo. Ele estava com uma mulher e um bebê. Camila e o filho dele, presumivelmente. Ele me viu e tentou falar comigo, escreveu Beatriz. Perguntou sobre você. Disse que tinha tentado te localizar, mas você tinha sumido completamente. Perguntou se você estava bem, se estava morando onde, se tinha alguém novo na sua vida. Falei que você estava ótima e que não era da conta dele. Ele ficou meio sem graça. A mulher dele, Camila, percebi que estava desconfortável com a situação toda. Sorri quando li aquilo. Não foi um sorriso de vingança ou satisfação maldosa. Foi um sorriso de pura indiferença. Anthony tinha virado uma pessoa do meu passado distante, alguém que eu mal me lembrava de ter amado. Mais uma coisa, continuou a mensagem de Beatriz. Eva estava com eles. Ela me olhou com tanto ódio que pensei que fosse me xingar ali mesmo no meio do shopping. Mas só virou as costas e foi embora. Acho que finalmente entenderam que você realmente não quer nada com eles. 1 ano se passou. Depois 2. Minha vida na França se estabeleceu de formas que eu nunca imaginei. Fiz amigos na vila próxima. Aprendi a fazer pão, a cozinhar pratos franceses complexos, a identificar diferentes tipos de uva só pelo gosto. Pierre me ensinou a fazer vinho e descobri que tinha talento para isso. Meu trabalho como tradutora continuou forte. Na verdade, cresceu.
Comecei a pegar projetos maiores, trabalhar com editoras, traduzir livros. O dinheiro que ganhava era bem mais do que as mixarias que Eva tinha mencionado naquela tarde horrível. Conheci pessoas interessantes. Um professor de literatura aposentado que morava 2 propriedades ao sul. Uma artista plástica que tinha um ateliê na vila. Um casal de italianos que tinha uma vinícola vizinha. Gente real, gente boa, que me aceitava sem julgamentos, sem cobranças. Também voltei a ter contato mais próximo com meus pais. Eles vieram me visitar no segundo ano. Meu pai, com seu jeito simples de mecânico do interior, ficou maravilhado com a propriedade. Minha mãe chorou quando viu como eu estava bem, como eu tinha voltado a sorrir de verdade. Você parece você mesma de novo, ela disse. Aquela menina que saiu de casa há tantos anos, eu estava com saudade dela. Percebi então o quanto tinha me perdido durante aqueles anos com Anthony. Tinha me tornado uma versão menor de mim mesma, sempre tentando caber nas expectativas de outras pessoas, sempre tentando ser boa o suficiente, sempre falhando. 3 anos depois de me mudar para a França, recebi um e-mail inesperado. Era de Anthony. Não tinha ideia de como ele tinha conseguido meu endereço de e-mail profissional, mas lá estava. A mensagem era longa, confusa, cheia de desculpas e justificativas. Dizia que tinha sido um idiota, que tinha sido influenciado pela mãe, que nunca tinha deixado de pensar em mim, que o casamento com Camila tinha sido um erro, que ela não era como ele imaginava, que o bebê, que agora tinha 2 anos, era complicado e exigente, que Eva tinha ficado doente e estava morando com eles, tornando tudo mais difícil, que ele estava infeliz. E no final, a pergunta que me fez rir em voz alta. Você acha que poderíamos conversar? Tentar de novo? Eu sei que estraguei tudo, mas ainda tenho sentimentos por você. Não respondi imediatamente. Fiquei alguns dias pensando no que dizer. Será que devia ignorar completamente? Será que devia mandar uma resposta educada, mas fria? Ou será que devia ser honesta sobre o que estava sentindo, que era basicamente nada? No final, escrevi uma resposta curta. Anthony, espero que você encontre felicidade na sua vida. Eu encontrei a minha. Não há mais nada entre nós, além de um passado que prefiro não revisitar. Cuide bem do seu filho. Ele não tem culpa de nada. Boa sorte. E foi isso. Bloqueei o e-mail dele depois, só para garantir que não haveria mais tentativas de contato. Hoje, 5 anos depois daquela quinta-feira em que escutei a conversa que mudou minha vida, estou aqui na varanda da minha casa na França, tomando café da manhã e olhando os vinhedos. É outono e as folhas estão começando a mudar de cor, criando um mosaico de vermelhos e dourados. Tenho 34 anos. Sou financeiramente independente. Trabalho no que gosto, no meu próprio ritmo. Moro num lugar lindo. Tenho amigos verdadeiros. Minha família vem me visitar regularmente. E sim, conheci alguém. Um homem chamado Lohan, que é veterinário na vila. É gentil, engraçado, me respeita. A gente não mora junto e nem tem planos de casar tão cedo. Estamos só curtindo a companhia um do outro, sem pressa, sem pressão. Às vezes penso no que teria acontecido se eu tivesse entrado no apartamento naquela tarde, sem ouvir a conversa. Se eu tivesse simplesmente aberto a porta animada e contado sobre a herança. Anthony e Eva teriam fingido felicidade. Teriam mudado os planos. Encerro essa história aqui, da varanda da minha casa na Provence, com o sol da manhã aquecendo meu rosto e o cheiro de lavanda no ar. Encerro sabendo que fiz as pazes comigo mesma, com meu passado, com minhas escolhas. A vida que construí aqui é exatamente a vida que eu queria, mesmo não sabendo que era isso que eu queria até ser forçada a escolher. Às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importa não é o dinheiro, não é a casa bonita, não é nem a vingança perfeita. O que importa é acordar em paz. É dormir sem angústia. É viver sem medo de ser quem você é. E isso, finalmente, eu consegui. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.